assistencialidade, que são os três propósitos da programação existencial, os três pilares, aliás, da programação existencial. Então, autossuperação seria eu me tornar uma pessoa melhor do que quando eu cheguei aqui. Então, basicamente, tem a ver com você utilizar, reafirmar e desenvolver traços-força e você superar o que a gente chama aqui de traços falhos. Então, basicamente, seria isso. Então, a gente está sempre enfatizando a importância de você conhecer quais são seus traços-força e quais são seus traços falhos. Dentro também dos traços, tem os traços faltantes, que são aqueles traços que você, à medida que vai amadurecendo, você vai reconhecendo como importantes para você desenvolver, para você crescer, né? Para você ter um melhor aproveitamento dessa existência. Deixa eu falar mais um pouquinho. E a reconciliação. Então, quando a gente está falando aqui dos reencontros, né, grupocármicos, a gente vai falar também dos reencontros que vão possibilitar essas reconciliações. Então, nas várias existências que nós tivemos, nós provocamos, né, alguns desequilíbrios nos nossos relacionamentos. Aprontamos com alguns, né, puxamos o tapete de outros, e aí nessa existência a gente vem com essa possibilidade de reconciliação. E essa reconciliação justamente através da assistencialidade, auxiliando o crescimento do outro. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui sendo auxiliado por consciências mais maduras ou no mesmo nível evolutivo que a gente também tem a possibilidade de prestar assistência, ou seja, recompor, né, o nosso karma. Então, aquilo que foi desequilibrado antes, hoje a gente tem a possibilidade de reequilibrar, né? Aí a gente vai falar ao longo dessas palestras de vários exemplos. Então, só recapitulando aí também o conceito de karma, né? Então, o karma seria a sujeição humana à causalidade cosmoética. Então, cosmoética, a gente está falando aí de uma lei cósmica, né, que é diferente da ética humana, pela qual toda ação gera inevitavelmente, em algum momento evolutivo, reações a quem realizou, podendo ser na atual ou futura vida intrafísica, né? Bem como na intermissão. Então, se tem algum desequilíbrio ou se tem alguma ação positiva que eu estou gerando nessa existência, eu posso colher os frutos já aqui, né? Não precisa de uma vida futura ou no período de intermissão, que o período de intermissão seria aquele período entre uma existência e outra, quando a gente está lá no extrafísico, né? Então, outra forma da gente pensar aí o que seria o karma, seria o retorno das nossas ações, emoções e pensamentos, ou seja, o retorno dos nossos pensamentos. Então, a gente não gera karma só através da ação, né, de comportamentos externos. Quando a gente está pensando e sentindo, né, mesmo no silêncio, quando estamos emitindo nossas energias, a gente está gerando karma. E aí, por esse conceito, já dá para a gente notar que karma não é só uma coisa negativa, né? Então, karma é o quê? Você plantou, vai colher. Então, se você plantou algo produtivo, positivo, né, você vai colher também frutos desse mesmo tipo de energia. E do contrário, né? Então, o que a gente vivencia hoje é fruto do que a gente plantou no passado, seja nessa existência ou em existências passadas. E uma coisa que a gente já falou aqui também é que em relação ao que a gente precisa reequilibrar, né, é possível que muitos de nós tenham uma bagagem, um pacote bem grande a ser resgatado, a ser reequilibrado. Mas aí a cada existência a gente vem com um pacote que a gente dá conta de acordo com o nosso nível de maturidade. Ninguém vem com um pacote maior do que dá conta, né? Então a gente às vezes cita aquela frase que tem lá na Bíblia, né? Deus não dá o fardo maior do que a pessoa, né, aguenta, maior que ela pode sustentar.
Então a gente vem com aquela quantidade, né, de reconciliação, de resgates, de acordo com o que a gente de acordo com o que é possível a gente reequilibrar, né? Por isso que a gente está sempre repetindo aqui que a programação existencial é sempre positiva. Ninguém vem com programação existencial para falhar, né? Ninguém vem dentro da sua programação existencial para cometer atos anticosmoéticos. Então a vida é sempre evolutiva, é crescimento, é cosmoética. Então tudo que atenta contra a vida, com certeza não vai fazer parte da programação existencial. Então, o karma seria realizar e colher o resultado, né? Então, na verdade, ele é uma lei educativa, né? Então, o aprendizado é: a colheita será de acordo com o que foi plantado. Então, no decorrer das existências, né? No decorrer das vivências que vão se transformando em experiência, a gente vai aprendendo que, de acordo com o que a gente realiza, com o que a gente faz, a gente vai colher. E aí vai percebendo que não tem um Deus, né, uma entidade de barbinha branca, cabelinho branco nos punindo, né? Que não tem um diabo, né, com tridente nos cutucando. Não. Né? Existem leis que auxiliam, né, no equilíbrio do universo, e quando a gente atua dentro desse fluxo, então tudo parece muito bom, tranquilo, confiável, né? Mas todas as vezes que a gente vai, né, num ritmo que atenta contra a vida, contra a ética, aí as coisas começam a ficar meio bagunçadas, né? Só que a gente está aprendendo, a gente já falou aqui várias vezes, né? Nós estamos aprendendo. E aprendizado, a gente já falou aqui outras vezes, que não é só acertar, é também errar. Então, aprendizado é um processo de erros e acertos. Então, muitos dos nossos acertos hoje, né, é o quê? Função de aprendizados com erros do passado. Por isso que a gente está sempre lembrando aqui a importância de se eliminar a culpa, né? Que a culpa, ela nos aprisiona. O importante é desenvolver a responsabilidade em relação a qualquer ato cometido. Então, a colheita será de acordo com o que foi plantado. Então, nós construímos nosso karma no exercício do nosso livre-arbítrio na escolha de nossas ações. O livre-arbítrio, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Porque livre-arbítrio, ele se refere à capacidade de cada um fazer suas escolhas. E a gente já viu aqui que às vezes esse livre-arbítrio não é tão livre assim, né? Primeiro porque você pode vir nessa existência, né, com possibilidades muito restritas. E uma outra que a gente também procura ficar atento é que muitas das nossas escolhas, elas não são feitas conscientemente. Então, para se utilizar de fato essa coisa aí chamada de livre-arbítrio, é preciso que você esteja autoconsciente, né? E aí a gente já deu vários exemplos. Então, como a mídia nos influencia em relação ao que a gente acha bonito ou feio em relação à moda, a roupas, né? Então, roupas que a gente considerava no passado lindas, a gente olha as fotos muitas vezes e acha horrorosa, né? Cabelos, óculos e várias coisas aí que a gente pode ter como exemplo, né? Então, aí uma pergunta importante, né, que a gente precisa fazer, porque a gente chegou até aqui, aí eu faço sempre aquela brincadeira, né, quem for do meu nível evolutivo, né, é provável que tenha chegado até aqui como mero espectador da vida, da existência. Então, o vento soprava para cá, a gente ia para cá, soprava para lá, a gente ia para lá, né, mas sem muita consciência do que estava fazendo.
Então, por isso, essa importância de buscar a autoconsciência. E essa autoconsciência, ela começa a partir de algumas perguntinhas. Então, tem algumas aí em relação ao karma, né? Eu ajudo ou eu prejudico? Então, eu sou aquela pessoa que eu me vejo, as pessoas me veem também, né, como uma personalidade facilitadora, né? Então, no meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho, eu sou aquela pessoa que facilita, né, as relações. Quando há um conflito, eu atuo de forma assertiva, ajudando na conciliação, né? Ou eu sou aquela que coloco lenha na fogueira e gosto mesmo é de ver o circo pegar fogo. Então, dentro desse conceito que a gente colocou de karma, se eu facilito ou prejudico, o que é que eu estou fazendo aí? Eu vou colher de acordo com o que eu estou plantando, né? Então, se eu facilito, ok, mas se eu prejudico, né? Eu cuido da minha saúde ou a prejudico? Aí a gente está falando em relação ao egokarma, né? Como é que eu sou com os meus corpos? Como é que eu sou com o meu corpo físico? Como é que eu sou em relação às minhas emoções, meus pensamentos? Eu sou amigo ou inimigo? Eu sou aquela pessoa que procuro cultivar amizades, ou sou aquela que adoro quando as pessoas me invejam, né? Ou alguns colocam, fale mal, mas fale de mim, né? Eu invisto na paz ou fico gerando intrigas? Elogio ou critico? E essa aqui é muito, muito interessante. Se a gente for pensar no momento que a gente está vivendo, né? Um momento histórico que nós estamos vivendo no nosso país, né? Em vários lugares do mundo, onde as pessoas, muitas vezes, por estarem insatisfeitas, né, com a situação que elas estão vivendo, elas começam a criticar, falar mal e reclamar, sem se dar conta que, na verdade, elas estão o quê? Cultivando aquilo que elas estão criticando. Então, quanto mais elas falam, mais criticam, mais dentro dessa coisa, né, elas estão. E há um certo prazerzinho, né, de ficar criticando, falando. Aí eu recebo um vídeo de alguém que às vezes fala até bonitinho, assim, né, bem explicadinho e tal, uma ótima oratória. Aí eu acho que lindo como essa pessoa explica tão bem isso. E vou perpetuando isso, eu vou, né, passando para frente, outras pessoas continuam passando para frente. Então, essa é uma forma também de gerar um karma contraproducente. Não é, como eu já coloquei antes, né, não é que a gente vai ficar bobinho, né, alienado do que a gente está vivendo, mas é não alimentar o que a gente já consegue perceber como contraproducente. Então, eu trabalho ou fico ocioso? Eu construo ou quebro? Então, essa é uma pergunta que cada um precisa fazer para si. Não importa aí responder para o outro, né? Então, nós temos aí a reunião de 3 tipos de ações e reações conscienciais em relação ao cosmos, que a gente está chamando aqui de holokarma. Eu já falei disso na outra palestra e vou ficar um pouco repetindo para a gente sempre situar esse tema do ano, né, que é sobre grupo karma. Então, aqui no centro nós temos o egokarma, que diz respeito ao karma pessoal, né, as relações da pessoa com ela mesma. Aí depois, nesse ciclo maior, tem o grupo karma, que vai estar relacionado às relações interpessoais. Então, refere-se às relações interpessoais, né, que é gerado a partir daí. E é o nosso tema, a gente vai falar mais um pouquinho. E o polikarma, que aí é um karma a nível da humanidade, né? Então, nesse nível aqui, do polikarma, a consciência ela já trabalha em favor dos outros sem nenhuma dúvida. Ela não pede mais para si, ela pede para os outros, né? Então, são consciências maduras, né, e autoconscientes. Elas têm uma compreensão maior do significado da vida, da existência, das relações, né? Então ela não está perdendo tempo
com preocupações que nós ainda estamos, né? Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o grupo karma, né? Então, o que seria esse grupo karma? Seria o princípio de causa e efeito atuante na evolução da consciência quando centrado no grupo evolutivo. Então, quais são os exemplos aí que a gente já falou de grupos evolutivos? Então, nosso primeiro grupo evolutivo, nós temos aí a família, né? Então, entra a família, o grupo de amigos, de trabalho, a cidade onde nós estamos morando, o estado, o país, né? Então, esses são grupos evolutivos e que o fato da gente nascer, por exemplo, naquela família, ou ter aqueles amigos, ou ter aqueles determinados colegas de trabalho, ou ter nascido naquela cidade, não é por acaso. A gente tem uma ligação kármica com aquelas pessoas. Pessoas, né, com as quais os nossos reencontros serão muito importantes para aqueles 3 pilares: autossuperação, reconciliação e assistencialidade. Então, seria um compromisso pessoal com o conjunto de consciências que compõem, né, nosso entorno social. Então, esse grupo torna-se bem mais extenso quando nós admitimos a interdependência com outras dimensões. Então, lembrando aí que o nosso grupo karma, ele não está aqui só no plano físico, não. Não são só consciências, ou seja, consciências intrafísicas. Parte do nosso grupo karma também está no extrafísico, certo? Então, esse grupo karma, na verdade, ele é formado a partir do padrão energético. Então, pessoas nascem e convivem com determinado grupo porque possuem a mesma energia. E aqui tem uma historinha engraçada, né? Não sei se vocês já disseram ou já ouviram, né? Às vezes a pessoa está dentro de uma família ou está num emprego, assim, aí tem lá um colega de trabalho bem chato e a pessoa diz: não, eu não tenho nada a ver com essa família, eu não tenho nada a ver com esse grupo de trabalho. Mas é possível que você tenha tudo a ver com essa família e tudo a ver com o grupo de trabalho, né? Agora, o importante é você se perguntar: tá, eu não estou me afinando com essas pessoas. Se elas têm determinados comportamentos, ou valores, ou forma de pensar, eu não estou me sentindo afinada. Então, é começar a fazer a pergunta de o que eu tenho a ver, né, com essas pessoas. O que me liga a essas pessoas? E, de repente, pode ser para fazer a diferença, né? Para causar algum impacto naqueles grupos. Ou para aquele grupo cause algum impacto sobre você, sobre seus valores, para que você repense suas crenças. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que a gente não está no lugar errado, né? Ok, que ninguém veio aqui para sofrer, né? Pegar o chicotinho, pá, mas nada é por acaso. E aí, ninguém precisa acreditar em nada disso, mas testar essas hipóteses, né? E aí, é através da busca dessas respostas. O que eu tenho a ver com essas pessoas, né? Sinara, que necessariamente não é pelo fato de eu me sentir investindo, né? Uma ovelhinha negra ali, ou branquinha no meio da nevinha, que sou eu que sou a certa. Isso. Né? De repente você acha: não, meu karma foi colher coisa boa, esse povo com quem eu vim só me dá coisa ruim, eu acho que eu não tenho mais que cair fora. Às vezes é justamente para inverter isso. Isso que você está falando da gente começar a perguntar é exatamente isso. O que eu estou acreditando que me faz tão diferente deles? Será que é realmente o caminho que eu tenho que trilhar? Porque às vezes essas dificuldades, né, de estar inserida num contexto em que eu me sinto um peixinho fora d'água, é porque eu realmente estou fora d'água a vida toda. Você volta para dentro d'água, né, aprenda a respirar de novo para poder sair disso, né? É. E aí, quando a gente fala, por exemplo, que se forma a partir do padrão energético, aí você, vamos pensar, né, a energia e que ela tem diferentes vibrações. Então, você pode estar ligado a um grupo, né, que participou de certas maracutaias no passado.
roubando de um grupo, de outros grupos, de outras pessoas. Né? Você foi cúmplice disso. Né? E aí, vamos supor que você, no decorrer das suas existências, você foi percebendo que aquilo não era interessante, que você pisou na bola e que você veio dessa vez querendo consertar tudo isso. Só que se você faz parte desse mesmo padrão energético, você não vai ficar perto dos bonzinhos, dos que já superaram isso não. Você vai estar ali junto com esse grupo, daqueles que ainda estão fazendo, né, tendo os mesmos comportamentos, e também junto daqueles que foram o quê? Que você retirou coisas. Porque quando a gente, por exemplo, fala de roubar o outro, retirar, né? Você não está tirando só coisas materiais, não. Você está afetando vários níveis da vida daquelas pessoas. Então, as emoções daquelas pessoas, né? A vida em família daquelas pessoas, a possibilidade de ampliar os horizontes daquelas pessoas. Então, mesmo que você nesse momento esteja um pouquinho melhor, né? Mas você ainda tem o mesmo padrão energético. Pode ter uma vibraçãozinha melhor porque você está tentando acertar agora. Mas isso não lhe faz melhor do que aquele grupo que você tanto critica e se acha muitas vezes, né? Nós nos achamos muitas vezes superiores, né? Esses grupos nunca é ligado por exemplo, a pessoa caminha nessa vida até determinado ponto, se esclarecendo e tudo aí, na outra, caminha novamente. Por que não é ligado com já um grauzinho a mais? Não tem não esses grupos que é ligado pelo Tem. A gente vai falar aqui sobre isso. Então, através do trabalho que você vai fazendo sobre você, né? Aí você vai percebendo, tá, quais são as formas de melhorar esses laços, de melhorar a qualidade do meu grupo evolutivo. Aí você vai saindo. Quanto mais atitudes, comportamentos você tiver éticos, de assistencialidade, de reconciliação, mais perto você vai estar desses grupos que a gente considera mais éticos, mais evolutivos. Então, quem é que vai escolher? Não é a própria pessoa? Então, não é Jesus que vai separar do lado direito e do lado esquerdo, não. É você mesmo que vai escolher seus grupos. Né? Agora, a forma como isso vai se dar, é importante que você esteja consciente do que está acontecendo, senão você vai se sentir injustiçado, o outro é que é o ladrão, você é sempre o bonzinho, a vida é que é ruim com você, né? Porque muitas vezes é isso que a pessoa fica presa na reclamação, né? A gente vai ver aí as fases no final. Mas, sabe, nesse grupo karma a gente também pode estar se relacionando nesses diversos universos com pessoas de um padrão energético diferente, né? Isso. Também, né? Isso não quer dizer que sempre vão ser pessoas do mesmo nível energético. Não, porque assim, é o que eu estou colocando. Você junta, você tem ali seu grupo karma que tem um padrão energético semelhante, né? Mas pode ter graus de vibrações diferentes, entende? Então eu ainda estou caminhando, me esforçando muitas vezes para ser ética, dou as minhas escorregadas e tal, no meu grupo karma. Lembrando que Guilherme uma vez falou aqui, né? Ele explicando, foi tentar entender por que nós ressonamos, reencarnamos, né? Sim. E eu achei o esclarecimento dele bem interessante, que no extrafísico a gente realmente fica com os afins, o mesmo padrão vibratório. E aqui a gente tem a possibilidade de ficar... De se misturar. Não necessariamente ficar naquele mesmo padrão, né? Isso. Ô Sinara, e o que já dessonou, que era do seu grupo karma, Sim. e essa pessoa já dessonou, Sim. vibrava, e agora? Eu estou aqui querendo, crescendo, trabalhando, lutando. Sim. O outro lado, como ele está do outro lado? Ele lá trabalha, vai evoluir, e quando no próximo grupo vamos se encontrar, ele mais evoluído, eu mais evoluído. Como funciona isso? Pronto, pode acontecer isso, né? Então, quando as pessoas dessomam, o que é que a gente já viu aqui?
que quando a gente dessoma, a gente continua com o mesmo padrão pensênico. Então, se eu fui uma pessoa otimista, eu sigo com isso, né? Se eu fui uma pessoa que cultivava pessimismo, vingança, ódio, eu sigo com esse mesmo padrão. E aí, dentro do que ela está lembrando aqui, quando eu estiver no extrafísico, eu vou estar junto de pessoas com esse mesmo padrão, que vitalizam vingança, raiva, ódio, ou o contrário, crescimento, otimismo, né? Cooperação. Então, eu vou me afinar com esses grupos. Aí vamos supor que essa pessoa do seu grupo ou karma era uma pessoa que cultivava vingança, por exemplo, ódio, mágoa, né? E aí ela dessoma, ela vai se juntar lá no grupinho que ela se afina. Aí vamos supor que você já está, não, isso não vale a pena, e você está batalhando aqui para cultivar a cooperação, tudo ao contrário. Outros valores, autossuperação. Quando você dessomar, é possível que vocês não se encontrem, porque estão em padrões vibratórios diferentes. Agora, isso não significa que vocês estão no mesmo grupo ou karma, entende? Aí, quanto à possibilidade de, no futuro, vocês reencontrarem, vai depender muito do que você está fazendo em cima do trabalho pessoal e do seu grupo ou karma, e que essa outra pessoa também está fazendo, né? Então, vocês podem se reencontrar? Podem. Mas vamos supor que vocês tivessem uma reconciliação a ser feita e da sua parte você fez a reconciliação. Mas ele não. Porque a gente não pode fazer a reconciliação pelo outro, a gente só pode fazer a nossa parte, né? Então, você vai seguir tendo outras experiências, convivendo com outras pessoas, né? E ele vai voltar para repetir certas experiências que ele precisa no aprendizado. E aí vão vir para esse aprendizado pessoas que também possam facilitar que ele compreenda novos valores, que ele desenvolva, né, novos valores, que ele faça uma reavaliação das suas crenças. Mas a tendência é que no decorrer a gente vai se encontrando. Então tem pessoas do nosso grupo karma que estão lá na frente, né? Que já passaram, aproveitaram melhores experiências do que a gente. A gente ficou se repetindo, né? Fazendo o mesmo quarto ano ali, né? Repetindo de ano. E eles foram passando, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, repetiu o sétimo, mas depois passou de ano novamente, né? Mas em algum momento nós vamos nos reencontrar. E às vezes até aquela consciência que está ligada a nós, que já está lá na frente, né? Em prol da reconciliação, o que é que ela faz? Ela aceita vir muitas vezes e nos receber na família delas, como filho, como sobrinho, como neto, né? Como pai. E aí existe a possibilidade de haver um crescimento ali, porque se a gente tem o merecimento de estar com pessoas, aí a gente vai falar mais na frente, com grupos, por exemplo, que nos lembrem, né, da importância do crescimento, que nos ajudam a refletir sobre o que a gente está fazendo nessa existência, isso vai favorecer nosso crescimento. Aí pense aí naquelas pessoas que estão naqueles grupos, que estão cultivando crítica, roubalheira, e o que é bom mesmo é você, né, levar vantagem em cima das pessoas. Para essas pessoas, elas vão ter mais dificuldade de despertar e acordar. Mas nada é por acaso. Eu já falei, né? Então, pensando aí no conceito de grupo karma, de reencontro grupo kármico, seria encontrarmos novamente com pessoas do nosso grupo de convivência. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai encontrar com algumas pessoas já do nosso passado e também com outras pessoas, não, aliás, nem sempre com as mesmas pessoas, porque tem pessoas que estão ligadas ao nosso grupo karma que nesse momento, como vocês lembraram, estão no extrafísico. Depois a gente dessoma, vai para lá e elas vêm para cá. E vão ter outros momentos que a gente vai estar junto aqui no intrafísico. Outros momentos vamos estar juntos lá no extrafísico.
vai depender aqui de uma série de fatores que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, esses reencontros grupocármicos, eles podem ser programados ou compulsórios, certo? Então, vamos entender aí o que seria esse programado. Como a própria palavra sugere, o programado, a própria pessoa, ela participa junto ao orientador evolutivo que conhece o processo evolutivo, tanto dessa pessoa como do seu grupo. A gente já falou aqui antes da figura do orientador evolutivo. Então, seria aquela consciência, obviamente com um nível de lucidez, de autoconsciência bem maior do que o nosso, porque ele precisa conhecer não só aspectos das minhas existências, né, do meu karma, como também do meu grupo karma, para ele saber qual é o melhor período histórico para eu nascer, com que pessoas, e qual família, né? Quais são as experiências e reencontros mais produtivos para mim, não só para mim, como para outras pessoas do meu grupo também, né? Então, assim, eles vão programar quais os pontos que serão importantes nessa existência. E aí, o elemento mais importante desse tipo de reencontro, né, desse reencontro programado, é, como eu disse antes, a reconciliação, certo? E aí, vamos falar um pouquinho do compulsório. Compulsório, como o nome também sugere, né? As pessoas não participam dessa programação. Elas vêm obrigadas, né? Então, elas não têm escolha, né? Porque a consciência ela não está em condições de fazê-lo. E a pessoa está dentro de um contexto que a gente vai falar mais na frente de interprisão grupocármica. Então, ela pode espernear, dizer que não quer, eu quero vir naquela família, com aquele, né? Mas ela vai ser obrigada, pelas leis, né? Ela vai ser obrigada a passar por aquela experiência. E não é como castigo, entende? É porque aquele tipo de vivência é importante para o crescimento, para o desenvolvimento, para o despertar daquela consciência. Agora, só que isso tudo vai ser programado para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, certo? A gente vai falar mais um pouquinho. No caso do grupo programado, a gente já falou aqui nas outras palestras dos outros anos, muitas características. Então, no grupo programado, essas pessoas terão uma programação existencial pessoal e grupal. Elas terão cursos intermissivos, que são cursos técnicos específicos na área de atuação que o grupo terá na intrafisicalidade. Então, vamos supor que um grupo se reúne, já tem só pessoas com maior nível de lucidez, já perceberam, têm consciência do que é melhor, né, para elas, do que elas precisam desenvolver. Então, elas conversam lá, né, com o orientador evolutivo, e elas se organizam para fazer, sei lá, achar uma cura de uma doença, né? Então, podem ser consciências que no passado destruíram muitas vidas, né? Bagunçaram com muitas vidas e, dessa vez, elas querem ajudar a humanidade, né, na cura de uma determinada doença ou na descoberta de um tratamento que vai ser importante de uma, né, no caso de uma determinada doença. Então, eles vão estudar lá no extrafísico temas que vão ajudá-los quando eles chegarem aqui no intrafísico. Então, vão ter uma série de aulas voltadas para isso, né? E aí, quando elas renascem, tem um probleminha aí, né, que a gente já falou aqui várias vezes, que é o probleminha do esquecimento. Então, quando a gente renasce, o restringimento físico faz com que a gente esqueça, né? Só que a gente esquece, mas tem lá algo interno, tem uma lembrança interna. E aí é o que a gente chama aqui de recuperação dos cons. Cons seria a unidade medida da lucidez. Então, por isso que a gente está sempre repetindo aqui a importância de você desenvolver sua lucidez, você ampliar sua lucidez. Então, ampliar a lucidez é o quê? É a sua percepção sobre a realidade que você vivencia.
E não é a realidade só física, não, mas a realidade física e extrafísica. De você perguntar o que é que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito da minha existência, né? E aí a gente sempre lembra que a sociedade intrafísica, né, a SOCIM, ela não favorece o desenvolvimento. Ela favorece o quê? O adormecimento, não é isso? Então, o nosso divertimento, o que é colocado para ter saúde, a nossa medicina, a ciência de um modo geral, é toda voltada para o embotamento, não para o crescimento, não para o desenvolvimento da lucidez, né? E aí é importante que você parar nesse momento, né, e se perguntar se o seu grupo hoje, o seu grupo de convivência hoje, né, familiar, os amigos, os colegas de trabalho, eles estão favorecendo ou dificultando a ampliação do seu nível de lucidez. Então, se a resposta for, eu acho que eles estão dificultando. Mas não pode favorecer, ou pode dificultar, ou tem uma média? Pode ter uma média. Mas dentro do trabalho que a gente coloca, que a gente faz aqui, né, que algumas pessoas questionam, mas aí eu vou então viver dentro de uma igrejinha, vou me separar de todo mundo? Não, não é isso. Você não vai abandonar as pessoas, nem deixar de ser amigo, mas você vai procurar cultivar aquelas amizades e aquelas relações que favorecem seu crescimento. Então é possível, inclusive, que você observe que tem alguns grupos que estão favorecendo e outros dificultando. Não quer dizer, como eu disse antes, que dentro do seu convívio não tem aquelas pessoinhas que você considera difíceis. Mas lembre-se, esses também podem ser facilitadores, desde que você esteja atento que você não veio para sucumbir. Você veio para fazer diferença, né? Você não veio para se submeter. Porque às vezes, por medo, culpa, preguiça, a gente acaba se submetendo a um grupo, né? E às vezes não é nem um grupão, um grupinho, né? Que não favorece o nosso crescimento. Agora, se a gente for pensar num grupo maior, como a sociedade na qual a gente está inserido, o negócio às vezes não fica complicado. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, né? A gente falando sobre como é nociva a crítica, né? História de, estou insatisfeito com o governo, com isso ou com aquilo, e você ficar só criticando e alimentando tudo isso. Aí a pessoa me disse assim, olha, mas é que para mim é muito difícil, eu estou numa instituição onde as pessoas falam disso o tempo todo e ela está numa situação precária em função disso, né? Dessa situação. É difícil, né? A pessoa está no meio dessa confusão, da irritação, né, do pessimismo, as pessoas não veem perspectiva. Mas se essa pessoa não acordar para descobrir uma estratégia, ela vai adoecer. Porque aquele ambiente já está doente. O ambiente não vai adoecer não, ele já está doente. Então é a pessoa, somos nós, individualmente, que precisamos fazer a diferença. E aí não tem outro jeito, a gente tem que usar estratégias, a gente tem que usar técnica. Porque é difícil mesmo. A gente já falou aqui em outros momentos da pressão holopensênica, ou seja, a pressão do conjunto de pensamentos, emoções e energias. Então, quando é finados, vamos chorar pelos mortos. Às vezes a pessoa passou a não ter nem lembrado direito, né, que tinha alguém que tinha morrido na família, mas naquela data, pela pressão holopensênica, você se comporta como a maioria. No Natal se comporta como a maioria, no Carnaval se comporta como a maioria. E sem se dar conta se é isso mesmo que você quer, se é isso mesmo que você gosta. Então, em relação a essas coisas, também acontece. Né? Em relação à crítica, ao pessimismo, também acontece essa pressão. Então, é importante que a própria pessoa comece a buscar as estratégias. Onde a gente está, que a gente tem mais conflito, é a oportunidade que a gente tem para se reconciliar, né? Mas quão difícil é isso, né? Porque, na verdade, pelo menos na minha primeira perspectiva, é me afastar, né? Então, se aquele lugar, aquele ambiente, aquelas pessoas, essa conversa
não está satisfatório, eu faço. Me isolo, saio. Né? Como que você vai conseguir se reconciliar saindo, se afastando? Né? É um desafio, né? Mas, às vezes, não tem aquelas pinturas que você só consegue perceber, né? O que é que tem lá quando você se afasta, né? Quanto mais você se aproxima, mais parece um caos, parece um monte de pincelada, né? Só quando você vai se afastando, né, da pintura que você vai visualizando, né, uma imagem. Então, para nós, no nosso nível evolutivo, isso acontece muito. Então, tem relações, por exemplo, entre pais e filhos, que só melhoram quando os filhos saem de casa. Aí começam a ter uma relação mais harmoniosa, de maior cooperação com os pais. Quando estava todo mundo ali juntinho, era uma briga, era conflito, era, né, disputa pelo poder. Mas quando sai, é como se vê o quê? Novas perspectivas. E aí você tem condições. Agora, tem grupos que não é para você reconciliar, não. Você está lá porque você está se esbaldando, gostando, tendo um prazerzinho ali na mesmice. Entende? Não tem nada de reconciliação, não tem problema nenhum. Só que ali o problema está que é desfavorável para o seu crescimento. Então, se você é o tipo acomodado ou acomodada, aquele grupo favorece você a acomodação, né? Ou então, vamos supor, eu tenho um vício em bebida alcoólica. Aí aquele grupo se diverte, tudo que vai fazer é com bebida. Então eu não tenho nenhum problema ali com aquelas pessoas, mas aquilo é nocivo para mim, né? Tem que Então, tomar discernimento para saber quando você precisa reconciliar. isso, Ou na verdade você tem que se afastar porque aquilo vai ser mais importante para você, né? isso. Sem culpa, sem ressentimentos, né? Aham. Sem se aprisionar no grupo, né? É. Porque existem muitas formas de reconciliação, é isso que a gente precisa buscar. Por isso que as perguntinhas são tão importantes. Então, aqueles grupos evolutivos que favorecem a autopesquisa, eles seriam mais interessantes para o seu crescimento. Então, aqueles que favorecem você perguntar, quem sou eu? Eu sou realmente essa pessoa que eu acho que eu sou, né? Então, às vezes a gente diz, eu sou uma pessoa tão caridosa, né? Ou então tão compreensiva, ou então ao contrário, né? Eu sou uma pessoa tão irritada. E de repente, será que eu sou isso mesmo? Né? Qual o propósito da minha existência? Então, tem grupos que podem favorecer essa pergunta. Né? Por que eu sou assim? Se eu sou assim, do jeito que eu sou, será que eu posso mudar? Ou eu estou num grupo que repete permanentemente: pau que nasce torto, morre torto. Ou tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Né? Então, qual é o tom do meu grupo? Tudo bem, é o meu grupo, eu também tenho uma relação com aquelas pessoas, eu gosto delas, mas se eu ficar só ali, muito provavelmente a tendência vai ser eu me repetir, né? E esse só ali que você está falando, juntando com o que ele perguntou, necessariamente não significa dizer assim, não vou ficar só aqui, então eu vou embora, eu esqueço essas pessoas, sou no mundo, e no Natal eu mando um cartão de feliz, boas festas, só para não dizer que eu não sou mais da família, mas eu não, quer dizer, aí, completamente o que ele está dizendo, é a questão do discernimento para saber quando é que esse afastamento físico mesmo, porque aí no caso às vezes é só o físico, porque se você continua com vacilos lá energéticos, emocionais, continuar preso no mesmo grupo básico, então não está fisicamente presente. Né? Então quando é que isso é necessário para um retorno, digamos assim, mais favorável a essa reconciliação, Sim. ou quando é que é simplesmente uma fuga, estou indo embora, show, vou deixar isso toda a existência. É isso? Ela disse a palavrinha aqui mágica, que vai fazer toda a diferença. Discernimento. Né? O que é o discernimento? Seria a sua capacidade de fazer relações, você pesquisar, né?
ver uma coisa e outra, ver o que é mais adequado para você. Até que ponto, como você disse, eu estou enfrentando, isso é uma saída estratégica, e até que ponto eu estou fugindo e adiando o enfrentamento. E ainda tem, você pode continuar nesse grupo, mesmo que você está achando que é desfavorável, você, dentro desse grupo, e você procurar crescer, não se afastar dele, crescer, Sim. e procurar aprender coisas outras e Isso. trazer para esse grupo seu, Exatamente. não é? É. Tentar, se você, de alguma coisa, você vai trazer positivo para ele, desperta alguém ali. Isso. Se despertar, mas você pelo menos tentou. E tem você está colocando um ponto importante, Fátima, a gente vai falar mais detalhadamente, que é a questão do exemplo, entende? Mais do que a gente falar, né? Mas a pessoa vê que você está fazendo um esforço de autossuperação, vê as mudanças que você está fazendo na sua existência e começa a despertar. Peraí, Fátima está tão melhor hoje em dia do que há 10 anos atrás, o que será que ela está fazendo? Será que aquele lugar, aqueles livros, aquele curso, esse trabalho que ela está fazendo com ela, pode funcionar para mim? Porque ela parece que está tão melhor, entende? Então, isso vale mais do que qualquer palestra. Que a gente negocia, tem um livrinho tal que pode ajudar. Legal, entende? Mas a força maior está nisso aí que você está falando. Não é mensagem, você deixa. Se a pessoa... Se ela vai aproveitar, aproveitar, se ela vai aproveitar, já não é mais com já não é mais com você. Né? Então, quando há o reencontro, né, no caso do grupo programado, aí tem aqui algumas características, alguns acontecimentos. Né? As pessoas geralmente sentem uma afinidade umas com as outras. Né? Então, eu me lembro de usar a seguinte expressão, quando eu era jovem lá, criança nova lá em Barbacena. Ele dizia assim, eu conheci uma pessoa que parece que é do meu planeta. Então, é você sentir familiaridade, né, com aquela pessoa, com aquele grupo, né? Existe empatia, as pessoas conseguem se comunicar, acontecer dentro da família, às vezes não acontece dentro da família, mas aí anos depois você pode conhecer pessoas no grupo de trabalho ou em outros grupos, né? E sentir essa sensação maravilhosa, né? Bem, aí nos grupos compulsórios a gente já falou que não existe escolha, né? Pode ser até explicado para a pessoa, olha, é o seguinte, né? Teve esse acontecimento aqui, você prejudicou uma série de pessoas. A gente agora está sugerindo a você que renasça nessa família e aproveite agora, né, essa oportunidade para começar a reequilibrar. Né? Então, de acordo com o nível de maturidade da consciência, vai poder ser repassado algumas informações para ela. Alguns não vai dar nem tempo de passar a informação, vai colocar para renascer, pronto e acabou. Né? Mas aí, de acordo com o nível de maturidade, pode até dizer a ela, olha, a gente está programando aqui com esse grupo, né? Aconteceu isso, você vai lá para desenvolver tais e tais aspectos. Então, procure estar bem atenta para essa possibilidade que você vai experimentar lá. Procure não desperdiçar. Vai ter ajuda tal e tal, vai ter um amparador no extrafísico, quando você, né, fugir um pouquinho, ele vai dar uma cutucadinha, mas não vai ser só babar não, só vai dar uma cutucadinha de vez em quando. Né? E aí, no grupo compulsório, como a gente colocou, as pessoas estão em situação de interprisão grupal. Então, a partir das nossas escolhas, através de vidas sucessivas, criamos compromissos benéficos ou patológicos. Então, no caso da interprisão grupocármica, são laços patológicos, que são forçados pelos débitos com os componentes das nossas relações. Então, às vezes, são aquelas pessoas, eu já dei esse exemplo aqui em outros momentos, mãe e filha, ou filho e mãe e pai, que passaram a vida toda se engalfinhando, né? Aí chega os últimos anos daquela mãe ou daquele pai e vai morar justamente na casa daquele filho que ele mais implicava. Às vezes, na casa daquele filho que ele mais rejeitava,
Então, o filhinho querido, às vezes nem chega muito perto, mas aquele que o pai ou a mãe implicavam, vai justamente para dentro da casa daquele pai e daquela mãe. Né? E aí a pessoa, né, às vezes pensa, né, o que eu fiz para merecer isso? Né? Como foi que eu vim parar nessa situação? Como foi? Pode não ter explicação imediata, mas muito provavelmente está dentro dessa situação aqui de interprisão do cocármica. E essa forçação de barra aí, né, vai ser mais ou menos difícil de acordo com a compreensão das pessoas envolvidas. E só tem esse caminho para fazer isso. Não. A gente está falando aqui que tem laços benéficos e patológicos. Essas pessoas não estou falando. Eu estava pensando nesse laço patológico e pensando aqui, mas eu acho que tem uma maneira melhor de ajudar essas patologias. Em vez de juntar de novo esses patológicos, não tem outra maneira não. Tem, às vezes vem gêmeos siameses, bem agarradinhos assim, não tem como sentar gêmeo. Olha, a natureza é sábia, entendeu? E às vezes vem juntos e se separam, fogem, né, como vocês colocaram aí, até que chega um ponto que diz assim, ou a gente gruda essas criaturas, ou elas vão passar a existência. Isso é uma ajuda. A gente olha como uma coisa difícil, que de fato é difícil, né? Mas é uma ajuda que a providência divina, que a natureza está dando, quando junta aquelas duas pessoas ali. Agora é claro. Descer uma quarta lá. Isso. Para poder ir melhorando esse negócio. Isso. E o que fica mais claro, né, é quando são os mesmos corpos com consciências diferentes. Como a gente viu aqui no Paulo. Eram siameses, mas as mentes eram separadas. Sim, Exatamente. exatamente. Está Bem juntinho. E pode ser por N razões, inclusive interprisão cocármica. Sim, mas eu estava pensando assim, depois que você falou, né, qual é a estratégia que não seja só juntar? Sim. É a gente hoje ter lucidez contra qualquer relação que a gente faz. Se a gente Isso. não quer vir uma situação dessa, né? Se eu não gosto de Yolanda hoje, bora tentar ver se a gente se ajeita, para a gente não vir junto de novo. Nem que seja por esse fato, né? É prestar atenção a como eu estou fazendo, porque senão vai vir juntinha desse de novo. Vai ter que ser Ou assim. por programado, ou por escolha. E veja que você, tá, eu reconheço que eu preciso daquela experiência. Então, quando eu aceito isso conscientemente, não como uma imposição, mas como uma oportunidade evolutiva, veja que a minha atitude vai ser completamente diferente. Já dá uma melhorada na interpretação. Pronto, na minha vida eu não faço só coisas que eu gosto, não. Não sei se acontece com vocês. Tem coisas que eu faço que eu não gosto. E às vezes eu digo, se eu tivesse escolha, não queria. Então, mesmo escolhendo, eu reconheço que é um escolhendo assim, sabe? Tipo, não, eu estou escolhendo que isso vai ser uma oportunidade de aprendizado. Mas porque para mim é maravilhoso, eu acolho aquilo espontaneamente, não. E tem muitas coisas na vida da gente que é assim. Agora, quanto mais eu resisto ao aprendizado, se você prestar atenção, vai ver que vai ficando mais difícil. E é assim que acontece. Quanto mais as pessoas resistem àquilo que está chegando para elas, mais a coisa chega. Não é? Você falando isso, eu me lembrei de um caso de uma amiga que tinha um problema muito sério com o pai. Passou parte da adolescência, a vida adulta com um problema muito sério com o pai. E chegou na hora uns 35, ela resolveu fazer terapia para se reconciliar com esse pai. Sim. São de questões da infância com ele, né? E eu acho que uns 3 anos ela falou comigo, 4 anos, e disse que ficou muito feliz de ter chegado, conseguido voltar em casa, para a universidade, e dar um abraço no pai e dizer que o amava. Sim. Porque ela se passou a vida toda com nojo, com raiva, com mágoa daquele pai, né? Isso não quer dizer que ela tenha esquecido o que aconteceu, que ela, né? Mas o fato dela ter superado, ele pode estar com todas as questões na cabeça dele, Sim. os problemas que eles tiveram. Mas o fato dela ter superado, ela ter querido buscar isso, né? Diz assim, eu não quero levar esse problema adiante. Aham. Não é? Ele não vai mudar o pai que ele foi. Né?
mas eu vou mudar a filha que eu sou, o ser humano que eu sou. Né? Uhum. Então, assim, para mim é um exemplo bem assim, clássico da superação. E quando eu olho que a experiência dela, poxa, ela teve muita coragem, assim, ela não fugiu. Sim. Né? Ela enfrentou. Isso. E aí cai nessa coisa de quanto mais sentimentos contraproducentes, ou como a gente chama, negativos, a gente guarda, mais isso se amplia. Ela foi buscar o quê? A superação, a reconciliação com ela mesma, porque o primeiro passo é a reconciliação consigo mesma. Aí quando ela começa a cultivar isso, aí tudo vai se ampliando. Não quer dizer que seja fácil, mas é possível. A própria pessoa vai liberando os canais para que essa reconciliação aconteça. E às vezes eu me colocando no lugar dela com situações milhões de vezes menores do que dela, a relação com meu pai, a relação dela com o pai dela, eu não consigo abraçar e dizer que amo, e ela, nossa, eu fico assim, pra mim é impressionante, assim, o que ela conseguiu fazer, se eu no lugar dela, eu não queria ver esse cara nunca mais na minha vida, né? Sim. Mas aquilo estava dentro dela, ela estava querendo, quando aquilo causava algum sofrimento. Uma coisa é não ter ódio do meu pai, como eu não tenho, mas outra coisa é você tentar tirar o ódio que você tem dele, né? Eu acho que o caminho dela foi É um desafio maior. Né? Então, uma avaliação, né? outras perguntinhas para a gente aí ajudar a se avaliar. Nós estamos hoje em situação de interprisão grupocármica ou de grupo evolutivo? Ou os dois? Nós, você disse que nós que estamos aqui. Nós que estamos aqui. Né? Eu acho possível que a gente esteja em muitas situações de interprisão ainda, né? Mas a gente também pode estar aqui, né? Isso. E se a gente não vê como uma programação com o grupo evolutivo, tem uma coisa que eu descobri maravilhosa, é que a gente pode se juntar ao grupo evolutivo. Então eu posso não ter tido uma programação existencial junto com um grupo desses, porque eu não tinha maturidade de merecimento, mas chegou aqui, eu comecei a correr atrás, trabalhar nesses laços, né, de interprisão grupocármica e quis aproveitar a oportunidade que surgiu de me encaixar no grupo evolutivo. Mas esse correr atrás já não está para você se encaixar nesse grupo evolutivo? Mas é porque é possível que muitos de nós não tenhamos essa programação do grupo. Mas isso não importa. O que eu quero enfatizar é porque às vezes a pessoa vai notando que ela não tem uma programação com um grupo evolutivo. Não foi programado vir fazer um trabalho X e tal. Não importa. Se você despertou aqui, olha que maravilha. Então junte-se a pessoas que favoreçam o crescimento. Né? Você já está o quê? Adquirindo seu passaporte para um grupo evolutivo. Quem sabe na próxima existência você já vem bem programadinha, sabendo das coisas, né? Com um grupo bem favorável para o seu crescimento. Melhor. Então, as primeiras lições foram por aqui agora, nessa existência. Então os recursos grupocármicos se dão sempre mudando os papéis, mas o cenário é o mesmo. Né? Lembra que eu já falei, né, daquela pessoa que está num relacionamento, aí diz, o meu companheiro é assim, ou a minha companheira é assim, aí, né, traça todo o perfil bem complicado, aí se separa, aí quando vai para outro relacionamento só muda o ator, o personagem é o mesmo. Né? Então significa, a gente sempre fala assim, olha, quando você identificar um padrão na sua vida, ligue todas as antenas e observe o que é que isso significa. Né? Que pode ser que seja na hora de você quebrar esse padrão. Né? Então nós não nascemos sempre com as mesmas pessoas, né? Como eu falei, a gente está sempre experimentando, né? Novas relações. Independente do nosso nível evolutivo, devemos sempre tentar fazer a diferença no ambiente que a gente está. Então essa é uma oportunidade. Então não espere saber qual a sua programação existencial, aparecer uma grande oportunidade de assistencialidade. Não. É onde você estiver. E às vezes pode ser com aquela pessoa que talvez você nem encontre nunca mais. Entende? Então percebeu que há uma oportunidade de ajuda, de auxílio, interfira. Né? Eu
ter um Às vezes é exemplo. só uma palavrinha para animar Isso. do que o curso que você tem dado. Né? Exatamente. E os amparadores muitas vezes utilizam as pessoas que estão ali mais receptivas, né? Então, às vezes, quer dar um recado para a Sandra, né? Sandra está lá com umas dúvidas, já lançou a pergunta, né? Para o universo, mas aí Yolanda encontra com Sandra e tal, e Yolanda está receptiva para passar a resposta que ela de repente está precisando. Que ela está tão ocupada em receber a resposta que a mente pode estar muito acelerada. E acontece isso. Então, às vezes você está lá no consultório médico esperando, né, ser atendido, e as pessoas, não tem pessoas que começam a falar espontaneamente, né? Tem gente que é muito espontaneamente, conta a vida toda, né? E aí, às vezes o seu papel é só escutar mesmo, e a sua ajuda é essa. E às vezes é você, tem isso, aquilo, ou você, né, compartilha uma experiência, aquilo pode ajudar. E às vezes você pode nunca mais encontrar essa pessoa. Não tem importância. E às vezes ali pode ser um encontro, um reencontro, não pode? Pode, né? Então, nessa busca de aproveitar oportunidades de assistencialidade, é importante que você enfatize sempre os traços força das outras pessoas. Eu não sei se acontece com vocês, mas se eu for procurar os defeitos das outras pessoas, é tão fácil de encontrar. Principalmente quando são traços que eu não gosto muito, entendeu? Às vezes aqueles dentro de mim que eu também não gosto muito. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Uma hora a gente vai escorregar e vai ver que a gente está criticando o outro, só está vendo defeito e tal, né? Mas para a gente se tornar mais aberto a essa experiência com o outro, é preciso que a gente fique mais focado nos traços força. Isso tem a ver também com um pouco sobre a educação, não é? Não tem aquela história de corrigir. Acho que desde sempre, desde pequenininha, a gente corre atrás de Nossa educação é não voltada é, nisso. né? É. Então, quando a gente olha até para ajudar, uma irmã, um amigo, olha, mas não sei, muito chato, você tem que ajeitar isso aqui. Eu tenho um amigo que não sabe pinhando, mas ele sai consertando. Então, lembrando que o orgulho ele nunca é um bom conselheiro, né? Então, o orgulho tende a gente, primeiro, a gente se esconder da gente mesmo, né? A não se aceitar como é, a rejeitar os nossos traços falhos. Então, como é que você pode superar se você não aceita que existem aquelas características em você? E, ao mesmo tempo, às vezes nos coloca, né, num patamar assim, superior, onde os pobres mortais, né, não são dignos das nossas presenças, né? Então, cuidado aí, né? Então, a chave estaria justamente em você conquistar, através do desenvolvimento, da compreensão do significado das relações. Então, pensar um pouco sobre cada relação que você tem, não só dentro da família, com amigos, colegas de trabalho. Do autoconhecimento e da lucidez, novos papéis assistenciais, até que o débito seja ressarcido, né? Então, primeiro você, na palestra a primeira, aliás, de janeiro, a gente falou um pouco sobre pensar sobre os nossos grupos de relacionamento. Então, família, amigos, colegas de trabalho. E a partir daí você pensar nessas relações. Que relações são mais facilitadoras? Em quais relações eu ainda sinto dificuldades? E aí você pode começar escolhendo uma ou duas e se dedicar a essa reconciliação, né? E aí, essa parte aqui, eu não vou me deter muito, porque eu quero depois falar mais detalhadamente, tá certo? Que seriam as fases de libertação da interprisão, né? Então, no primeiro momento, o que acontece, né? A pessoa se dá conta que ela justamente está aprisionada. Eu gostaria de estar nessa família, eu já gostaria de ter sumido daqui, mas eu não consigo sair. Já vi pessoas assim que são inteligentes, capacitadas, mas parece que tem uma coisa que prende ali, naquela família ou aquelas pessoas, né?
Aí vem a fase depois de vitimização, né? A pessoa passa muito tempo se sentindo vítima, né, das situações. Parece que na vida dela tudo dá errado, né? Eu não sei porquê. Eu acho que eu joguei pedra na cruz, né? Mas é o que? Ainda ela colhendo os frutos do que foi plantado anteriormente. Só que ela ainda se vê como vítima, né? Ela não tem muita noção de que aquilo que ela está vivendo foi ela mesma que produziu. Aí a terceira fase seria da recomposição, então aí a pessoa já se dá conta, né, de que ela não é vítima das situações e que se ela plantou, aliás, se ela está colhendo aqueles frutos que ela mesma plantou, ela pode plantar novos frutos e colher coisas melhores. Então, à medida que ela vai se dando conta, aí ela vai se esforçando e vai pedindo o quê? Vivências, né? Vai pedindo novos reencontros grupocármicos para que ela faça essa recomposição, essa reconciliação. E depois, a última fase é a fase da libertação. Então, a gente vai falar com mais detalhes sobre isso, tá certo? A gente vai ter uma palestra só sobre reconciliação e a gente vai poder ver aí bastante detalhe, tá certo? Até aqui alguma coisa? Alguma questão? E aí, essa frase eu usei na primeira palestra e trouxe de novo, para a gente refletir sobre ela, né? Para a gente concluir aqui o nosso tema hoje. Já consumimos muitas vidas perdendo a oportunidade de promover a reconciliação com os componentes do nosso grupo evolutivo. Aquilo que eu disse anteriormente. Quem for do meu nível evolutivo, provavelmente seguiu as existências assim meio dormindo, né? Ora achando que a vida era diversão, ora achando que a vida era sofrimento, achando que era vítima, né, das circunstâncias, das pessoas. E aí, nessa brincadeirinha, a gente pode ter perdido muitas oportunidades, né? Então, essa seria uma das principais razões para voltarmos à vida humana em renascimentos, né, ressomas compulsórias que sempre constituem novas tentativas de convivência. Então, aí é lembrando que cada existência é uma nova oportunidade de mudança, de evolução. Então, se tem alguma coisa na sua existência hoje que você acha que não está bem, né? Se tem coisas em você que você gostaria de modificar, este é o momento. Agora, lembrando, a gente sempre enfatiza aqui, mudança não é algo que é feito facilmente, não, né? Você precisa de técnicas e de estratégias. Quem acha que pode mudar só pensando, ou só fazendo, ou só brincando, aí eu estou falando da minha experiência. Não tem sido assim que tem funcionado. Não tem que ser com sofrimento, cultivando sofrimento. Então vamos buscar experiências sofridas para a gente modificar. Não é isso, não vamos comprar chicotinhos novos. Mas é preciso esforço. E esforço, na verdade, refere-se ao quê? A você estar consciente do que você está vivendo. De você estar autoconsciente de cada experiência que você está passando. Então, o que você está vivendo agora é uma oportunidade de mudança. Então, a gente teve várias existências e nessa a gente recebeu um corpo novo, um cérebro novo, obtivemos o benefício do esquecimento, porque, no meu caso, muito provavelmente, se eu fosse lembrar, né, de tantas coisas que eu já fiz e aprontei, né, lembrar, que eu digo assim, lembrar, sentir, talvez eu não aguentasse, né, o impacto de tanta coisa e me perdesse no meio das minhas emoções descontroladas, né? Mas aí eu tenho o benefício do esquecimento e, ao mesmo tempo, as lembranças, os toques, os sinais do que eu preciso cultivar, né? E aí, tem uma coisa que às vezes as pessoas tocam nos outros grupos de estudos que a gente tem aqui, de quanta coisa ruim está acontecendo no mundo, como as pessoas elas são competitivas, violentas. E uma coisa, sempre quando eu ouço isso, em qualquer lugar, né, seja aqui, seja fora,
eu entro em contato com uma parte em mim, que não é a poliana, tá certo? Que faz o jogo do contente. Eu entro em contato com uma parte em mim, me lembrando que eu posso selecionar o que eu quero cultivar para mim. Então, da mesma forma que existe violência, competição, agressividade, né, muitas coisas aí que atrapalham o crescimento da humanidade, também existem muitas pessoas, né, trabalhando em prol do crescimento, né, com exemplos de cooperação, de sensibilidade, de harmonia, né, e a vida dessas pessoas não é perfeita, né, como as nossas. Só que elas estão enfatizando, colocando as energias, os pensamentos e as emoções delas nessa direção, né. Então, nós também podemos fazer essa seleção. A gente já falou aqui, fez uma palestra sobre barulhos energéticos, né? Então, muitos dos barulhos energéticos não estão só nas nossas casas, nos nossos dispensas, no porão das nossas casas, não. Ou naquele quartinho, né? Que a gente guarda lá os barulhos. Estão dentro de nós. E que se a gente isso, vai conseguir fazer essa limpeza. Então, mais do que nunca é importante a gente refletir sobre isso. O que é que nós estamos cultivando em termos de pensamento, de emoções e de energias. Né? Lembre-se que nós influenciamos as pessoas nos influenciam. Então, como é que eu quero ser influenciada? Por quem? Eu não quero ser influenciada por qualquer pessoa nem por qualquer coisa. Porque eu não sou um ser desperto, né? Eu não estou tão lúcida assim, que não me deixo influenciar por pensamentos nocivos. Não, eu tenho problema, eu posso ser influenciada assim. Então, se eu já sei disso, né, que eu posso ser uma Maria vai com as outras, fazer parte da manada obsessiva antievolutiva, então eu vou procurar cultivar o que me deixa mais desperto, né? Então, fica aí a reflexão para cada um. E alguém tem alguma questão que gostaria de colocar? Então, finalizamos e até a próxima segunda-feira. Obrigada pela presença.